A paz do Senhor, queridos. Meus irmãos, hoje eu quero dar um testemunho da minha vida, que eu sou gratificante a Deus. Eu sou gratificante a Ele porque Deus, Ele é fiel a todo momento. Deus, Ele é fiel a todo tempo na nossa vida. Deus, Ele nos prova. E Deus, Ele prova o filho que ama. Deus, Ele sempre vai provar. Às vezes você está pensando em desistir, às vezes você está pensando em parar. Às vezes você está pensando, nossa, não tem mais jeito, não tem mais. Tem, irmão. Tem jeito sim. Irmão, eu tenho um testemunho que minha mãe contando para mim, eu fiquei impactado, eu fiquei gratificante a Deus, porque se hoje eu estou aqui contando esse testemunho para você ouvir, é porque Deus, Ele é Deus de milagre. Ele é Deus que quando Ele te escolheu e quando Ele me escolheu, Ele não escolheu você, Ele escolheu porque Ele sabia do que a gente seria capaz para fazer para Ele. Eu sou natural de Pernambuco, mas hoje moro em Goiânia. E eu sempre gosto de ir lá visitar minha mãe. Hoje eu não tenho mais ela, porque o Senhor levou ela. Mas eu sei que aonde ela está, Deus está cuidando, como Deus também cuida da gente aqui. E ela contando sobre a minha vida, eu falei, mãe, conta sobre a minha vida, porque quando eu nasci, irmão, eu saí do ventre da minha mãe, eu nasci com problemas, eu tinha pneumonia, ela contando pra mim, eu tinha pneumonia, eu passei, parece mais um mês, com uma sonda na costela, com medo pelaquela costela, porque eu tenho uma cirurgia que tem um buraco aqui, pela onde eu comia, e eu fui perguntar, mãe, fala sobre a minha vida, mãe, quando eu era pequeno. E ela contando para mim, meu filho, você quando nasceu, os médicos falavam que não tinha jeito, que a doença, que a pneumonia que você estava, ela estava consumindo, você não tinha jeito. Ele já queria até dar pro morto, já queria enterrar. E minha mãe, ela não desistiu, porque a mãe, ela não desiste do filho que ama. A mãe, ela não desiste do filho que Deus nos deu, né? Eu falei, mãe, mesmo? Foi, meu filho. Irmão, ela falou pra mim que eu passei 3 dias sem respirar, 3 dias sem. Já tinha até colocado uma vela, né? Porque aquele povo de antigamente, antes de conhecer a Deus, já colocava uma vela na mão. E eu falei, mãe, foi, mãe? Foi. Meu filho, você já estava. Os médicos já falavam que você não tinha mais vida, que você não tinha mais. Só que eu quero te falar uma coisa, ela contando pra mim. Aquele que acredita que Deus pode fazer um milagre, irmão, o que acredita que Deus pode mudar. Às vezes o médico pensa algo que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais, não vai viver, não vai fluir. Só que você tem de entender que você tem um médico dos médicos. Você tem de entender que você tem um pai que zela e cuida por você. Porque a gente só vai no dia que Deus permitir, no dia que Deus te recolher. A morte, ela só tem uma desculpa. Mas você tem de entender que quando o seu dia chega, dependente do que acontecer, Deus vai te levar. Mas quando não for o dia, aconteça o que acontecer, Deus, Ele sempre vai estar contigo. E eu falei, mãe, então eu sou o milagre de Deus.
Ela falou: meu filho, eu sofri muito para cuidar de você. Muitos não estavam nem aí com você. Os médicos, você comia pela uma sonda, você veio andar com 4 anos de idade. Imagina uma criança hoje com 1 ano, já está engatilhando, já está correndo para os lados, quebrando tudo. Eu vim andar com 4 anos de idade, mano. Eu vim de uma família humilde, de uma família que eu sou do interiorzinho dali do Pernambuco. Minha mãe, ela não tinha condições de dar o que hoje a gente tem para oferecer para os nossos filhos. Eu não tinha um carro para brincar, eu não tinha uma motinha para sair com ela dentro de casa correndo. Mas eu tinha alguém que zelava por mim. Primeiramente Deus e minha mãe. Ela não deixava faltar a comida para mim. Irmão, agradece a Deus pelo que você tem hoje. Agradece a Deus pelo que Deus te proporciona hoje. Porque nós somos um milagre na mão de Deus. Esse testemunho que eu estou dando aqui, eu nem sabia, mas minha mãe me contou. Ela falou como foi a minha trajetória. Eu sei que eu tenho um lugar aqui da cirurgia que foi feito, eu sei que eu tenho um buraco aqui. Ela falou que foi pela ilha, filho, que você comeu. Você passou mais de mês comendo pela ilha. Você passou 3 dias deitado numa cama e ninguém não dava nada por você. As pessoas olhavam e falavam: não, isso aí já pode enterrar. Mas ela não desistiu de mim. Ela não desistiu do que Deus tinha colocado no coração dela. Então, mãe e pai, não desistam dos seus filhos. Ora por eles. Às vezes nós hoje nós vivemos um tempo muito avançado, um tempo de tecnologia muito. Mas entenda que pode ter tecnologia que for, mas Deus, ele vai continuar sendo Deus. Deus, ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus pro resto do mundo todo. Às vezes a gente acha, Deus operava milagre no tempo de Daniel, Moisés, de Jacó, Davi. Irmão, Deus, ele opera milagre a todo tempo. Mas nós temos que entender o que Deus quer de nós. Porque Deus, ele deu seu único filho por mim e por você. Deus, ele veio ao mundo e ele mostrou que a gente pode ser. Ele mostrou que a gente pode estar ao lado dele. Você acha que Deus veio ao mundo sofrer só por sofrer pela gente? Não, irmão. Se ele veio porque tem um propósito na minha vida e na sua. Deus sofreu chibatadas por mim e por você. Chibatadas que poderia ser eu e você que deveria ter levado. Mas não, ele suportou por mim e por você. Quantos milagres acontecem na sua vida? Quantas vezes você tem testemunhado o que Deus fez por você? Quantas vezes você tem agradecido a Deus pelo dia que Ele te deu? Quantas vezes? E Deus, hoje eu sou feliz. Hoje eu sou grata, meu Deus, porque eu sou prova do milagre. Se a minha mãe tivesse desistido de mim e feito que os médicos falaram, não, vamos enterrar, hoje eu não poderia estar aqui contando esse testemunho. Mas Deus, Ele sabe o que faz. E minha mãe não desistiu de mim porque ela confiava no Deus. Porque ela confiava no que Deus poderia fazer. O médico falava algo, mas ela confiava que Deus poderia fazer algo na minha vida. E Deus fez, irmão. E hoje eu estou aqui contando o meu milagre, contando o que Deus fez na minha vida. Espero que Deus, Ele venha suprir as suas necessidades. Espero que você confie no que Deus pode fazer por você. Entenda que nós somos milagre na mão de Deus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que esse testemunho venha
alcançar pessoas que às vezes estejam pensando em desistir. Mas não desistam.